A decisão que mudou tudo. Ele deixou de responder e encontrou o verdadeiro sentido da vida. Lucas olhou para o mar e sentiu as ondas sussurrando segredos que ele não compreendia. Naquela pequena vila à beira-mar, onde o sol brilhava como um farol solitário, ele havia se escondido do mundo. Os dias passavam lentos como as marés, e o silêncio se tornava seu único amigo. Ele não respondia mais às mensagens dos amigos, preferindo a companhia das conchas e da brisa salgada. Mas conforme os dias se arrastavam, o vazio se tornava mais pesado, como uma âncora aninhada em seu peito. Uma manhã ensolarada, enquanto o aroma do café fresco enchia a casa simples onde morava, Lucas decidiu fazer uma limpeza. Ele vasculhou prateleiras empoeiradas e gavetas esquecidas, até que encontrou um velho diário de sua avó. As capas desgastadas e as páginas amareladas falaram-lhe de um passado que ele havia relegado ao esquecimento. As histórias de amor e de superação saltavam diante de seus olhos, e era como se uma luz tivesse sido acesa dentro dele, e as lembranças que antes doíam agora traziam um calor reconfortante. Mas também traziam um sentimento inquieto. Lucas percebeu que havia fugido das suas próprias emoções e dos laços que importavam. Mande notícias, Lucas. A frase ecoava em sua mente, um lembrete sutil de que o amor e a amizade estavam esperando por ele, do outro lado da linha. Ele precisava decidir se iria erguer o telefone ou se esconderia mais uma vez atrás das ondas do mar. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o som de uma notificação quebrou o silêncio do lugar. Era uma mensagem inesperada, e um frio percorreu sua espinha. Estamos com saudades, precisamos conversar. A assinatura no final fez seu coração disparar. Era Diana, sua melhor amiga de infância. As palavras pesavam, trazendo à tona dúvidas e medos que ele havia se esforçado tanto para apagar. Ele olhou pela janela. O mar continuava a cantar, mas agora parecia ter um novo tom. Lucas permaneceria na tranquilidade do seu silêncio ou se deixaria levar pela correnteza das emoções? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava dividido entre as memórias que o chamavam de volta e a segurança do silêncio que o envolvia. O mar parecia mais vivo, como se o próprio oceano estivesse ansioso pelo que ele decidiria. Com a notificação de Ana ainda ecoando no fundo de sua mente, Era hora de enfrentar o que tanto temia. Ele digitou uma resposta rápida. Vamos nos encontrar. A ansiedade apertava seu peito como um laço. Qual seria o assunto que a fazia querer falar? O que teria mudado entre eles? As memórias de risadas e segredos compartilhados inundaram sua mente. Mas naquele momento, uma sombra inimaginável pairava sobre sua vida. Quando Lucas chegou ao café onde costumava se encontrar com Ana, o ambiente estava cheio de risos e conversas. Mas ele só conseguia ouvir seu próprio coração. Ele avistou Ana sentada, com um olhar sério e preocupado. Ao se aproximar, ele notou que algo estava muito errado. O sorriso dela não chegou. Oi, Lucas, ela começou, sua voz trêmula. Eu preciso te contar uma coisa. Ele segurou a mão dela, tentando transmitir segurança. Mas enquanto ela falava, a expressão no rosto de Ana mudava, como se um peso imenso estivesse prestes a ser revelado. Eu não sei como dizer isso, mas eu soube que você está escondendo algo de mim, que algo está diferente.
Um silêncio pesado caiu entre eles. O que você descobriu? Lucas estava inquieto, sua mente voltando cenários que não conseguiam fazer sentido. Acho que você deveria ver isso. Ana puxou algo do bolso. Era um velho colar que Lucas conhecia muito bem, um colar que pertencia à sua avó. Ele ficou em choque. Ele foi encontrado na casa da sua avó, Lucas, depois que ela faleceu, e eu soube que você não a via há meses. O que aconteceu? Por que você não me contou? E naquele instante, tudo o que Lucas achava que sabia sobre o passado começou a desmoronar. A dor de ver aquele colar nas mãos de Ana era como um golpe no estômago. Eu não sabia que estava aqui. Ela nunca falou sobre isso comigo. O tom de sua voz era quase implorativo. Mas Ana não parou. Mais do que isso, Lucas, eu descobri uma carta que sua avó escreveu antes de morrer. Ela mencionou você e algumas verdades sobre a sua família que nunca foram ditas. Verdades que você tem que conhecer. O mundo ao redor dele começou a girar. O que poderia ser tão devastador para que uma simples carta mudasse tudo? A mente de Lucas estava uma tempestade de emoções. O que mais estava escondido? E por que ele nunca havia perguntado? O silêncio de sua avó agora parecia ameaçador. Lucas, você precisa saber. Você tem que se preparar. Pode mudar tudo. Tudo. Ana estava assustada, os olhos dela marejados de preocupação. Ele sentiu um nó na garganta. O som distante das ondas do mar agora parecia um rugido furioso. O que estava por vir poderia destruir a vida que ele conhecia, e ele sentia isso. Antes que pudesse formular uma resposta, uma sirene estridente cortou o ar, ecoando pelo café. Todos viraram a cabeça. Um grupo de policiais entrou, e Lucas sentiu o estômago revirar. Alguém aqui é Lucas Mendes? Uma voz imponente questionou. Naquele momento, ele soube que a verdade estava prestes a ser revelada, e não havia como escapar. O que eles queriam? O que realmente sabia daquela carta? Uma onda de medo e antecipação tomou conta dele, enquanto os olhares curiosos se voltavam em sua direção. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado? Lucas respirou fundo, tomado por uma mistura de desespero e um fio de esperança. Agora, tudo o que ele achava que sabia estava em jogo. Uma reviravolta que mudaria não só seu passado, mas seu presente e futuro. O mundo ao redor de Lucas parecia ter parado. O coração dele batia rápido, quase a ponto de saltar do peito. Todos os olhares do café estavam fixos nele, como um holofote que iluminava não apenas seu rosto, mas cada centímetro de sua alma. Ele engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos, mas tudo o que via eram as expressões confusas de Ana e os policiais que tinham interrompido a sua vida tranquila. Alguém aqui é Lucas Mendes? O homem de terno pronunciou novamente, a voz firme, quase implacável. Lucas se sentiu exposto, como se tivesse sido desnudado diante de estranhos. Sou eu. A voz dele saiu quase como um sussurro. Ao mesmo tempo, a atenção silenciosa fez seu sangue ferver. O que está acontecendo? Ele não conseguiu esconder a apreensão. Os policiais trocaram olhares. Um deles, um homem robusto, deu um passo à frente. Estamos aqui por causa de uma denúncia. Recebemos informações de que você pode estar relacionado a uma situação criminal envolvendo sua avó. O café estava em silêncio absoluto. A xícara que Ana segurava quase escorregou de suas mãos. O quê? O que você quer dizer? Lucas sentia que o chão sob seus pés estava se desmanchando. Ele mal conhecia a avó. Mas tudo o que sabia dela era que era uma mulher amorosa, gentil.
Como isso poderia ser possível? Há investigações em curso sobre uma rede de tráfico de artefatos. Sua avó possuía um colar muito valioso, que aparentemente estava relacionado a esse caso. E enquanto falava, o policial puxou um envelope de papel. Precisamos que você nos acompanhe. Há uma carta com detalhe que pode levar a uma reviravolta maior. O ar ficou pesado. Lucas olhou para Ana e um choque a atravessou, como se uma luz tivesse sido acesa em seu olhar. Você sabia de algo? Ele perguntou, a demanda por respostas ecoando em sua voz. Eu não sabia. Eu não tenho ideia. Ana balançou a cabeça assustada. Eu só sabia que você estava distante e queria ajudá-lo a entender o que havia acontecido. Como sua avó poderia estar envolvida nisso? As palavras do policial ecoavam em sua mente como um tambor distante criando uma sinfonia de incertezas. E, de repente, tudo o que ele pensava saber sobre o passado da avó começou a se desenrolar em um emaranhado de enganos. Isso é um erro! Eu não acredito que ela faria isso! Lucas gritou a voz cheia de desespero, mas o policial não flinchou. Estamos apenas investigando. A carta que encontramos pode revelar mais. Esperamos que você não tenha nada a esconder também. Ele entregou a carta a Lucas, que a segurou como se fosse uma bomba prestes a explodir. E em meio a todo esse caos, uma ligação inesperada interrompeu tudo. O celular de Lucas vibrou em seu bolso. Ele distraiu-se rapidamente e, com as mãos tremendo, atendeu, esperando que fosse uma saída, um fio de esperança. Mas a voz do outro lado era familiar. Lucas, eu sou eu. É sua irmã. Eu preciso te contar algo. É sobre a nossa mãe. Temos que conversar. É urgente. As revelações começavam a se empilhar e Lucas sentiu o calor das lágrimas nos olhos. O que mais ele ainda não sabia, o que estava prestes a ser revelado, poderia mudar toda a sua vida. E o peso daquela nova verdade poderia ser mais pesado que qualquer outra coisa que ele já enfrentou. Você está em perigo, Lucas. A voz da irmã ecoou na sua mente. Enquanto a pressão ao seu redor aumentava, os policiais ouviam, observando tudo com uma expressão impassível. A vida que ele conheceu estava prestes a ser desmanchada. Espere, eu preciso sair daqui. O pânico tomou conta dele. Era um emaranhado de traições, segredos e a chance de se perder em algo maior do que imaginava. O que realmente estava escondido naquele colar? E como ele poderia salvar a si mesmo e a sua família do colapso iminente? A onda de perguntas tomou conta dele, mas uma coisa era certa. A história estava longe de acabar. O mundo ao redor de Lucas parecia ter parado. O coração dele batia rápido, quase a ponto de saltar do peito. Todos os olhares do café estavam fixos nele, como um holofote que iluminava não apenas seu rosto, mas cada centímetro de sua alma. Ele engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos, mas tudo o que via eram as expressões confusas de Ana e os policiais que tinham interrompido a sua vida tranquila. Alguém aqui é Lucas Mendes? O homem de terno pronunciou novamente, a voz firme, quase implacável. Lucas se sentiu exposto, como se tivesse sido desmidado diante de estranhos. Sou eu. A voz dele saiu quase como um sussurro. Ao mesmo tempo, a atenção silenciosa fez seu sangue ferver. O que está acontecendo? Ele não conseguiu esconder a tensão. Os policiais trocaram olhares. Um deles, um homem robusto, deu um passo à frente. Estamos aqui por causa de uma denúncia. Recebemos informações de que você pode estar relacionado a uma situação criminal envolvendo sua avó. O café estava em silêncio absoluto. A xícara que Ana segurava quase escorregou de suas mãos. O quê? O que você quer dizer? Lucas sentia que o chão sob seus pés estava se desmanchando. E mal conhecia a avó, mas tudo o que sabia dela era que era uma mulher amorosa, gentil. Como isso poderia ser possível?
Há investigações em curso sobre uma rede de tráfico de artefatos. Sua avó possuía um colar muito valioso, que aparentemente estava relacionado a esse caso. E, enquanto falava, o policial puxou um envelope de papel. Precisamos que você nos acompanhe. Há uma carta com detalhes que pode levar a uma reviravolta maior. O ar ficou pesado. Lucas olhou para Ana e um choque a atravessou, como se uma luz tivesse sido acesa em seu olhar. Você sabia de algo? Ele perguntou, a demanda por respostas ecoando em sua voz. Eu não sabia. Eu não tenho ideia. Ana balançou a cabeça assustada. Eu só sabia que você estava distante e queria ajudá-lo a entender o que havia acontecido. Como sua avó poderia estar envolvida nisso? As palavras do pericial ecoavam em sua mente, como um tambor distante, criando uma sinfonia de incertezas. E, de repente, tudo o que ele pensava saber sobre o passado da avó começou a se desenrolar em um emaranhado de enganos. Isso é um erro. Eu não acredito que ela faria isso. Lucas gritou, a voz cheia de desespero. Mas o policial não flinchou. Estamos apenas investigando. A carta que encontramos pode revelar mais. Esperamos que você não tenha nada a esconder também. Ele entregou a carta a Lucas, que a segurou como se fosse uma bomba prestes a explodir. E em meio a todo esse caos, uma ligação inesperada interrompeu tudo. O celular de Lucas vibrou em seu bolso. Ele distraiu-se rapidamente e, com as mãos tremendo, atendeu, esperando que fosse uma saída, um fio de esperança. Mas a voz do outro lado era familiar. Lucas, sou eu. É sua irmã. Eu preciso te contar algo. É sobre a nossa mãe. Temos que conversar. É urgente. As revelações começavam a se empilhar e Lucas sentiu o calor das lágrimas nos olhos. O que mais ele ainda não sabia? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar toda a sua vida, e o peso daquela nova verdade poderia ser mais pesado que qualquer outra coisa que ele já enfrentou. Você está em perigo, Lucas. A voz da irmã ecoou na sua mente, enquanto a pressão ao seu redor aumentava. Os policiais ouviam, observando tudo com uma expressão impassível. Eu não tenho tempo, estou na sua porta agora. A resposta da irmã fez Lucas sentir um frio na espinha. Ele nunca viu tão apavorada. O que está acontecendo, Sofia? Perguntou, a confusão se transformando em pânico. A conversa em seu celular foi interrompida por um grito agudo. Um homem, em pé, perto da entrada, apontava uma arma. Ninguém se move. Vamos sair agora. O café virou um caos instantaneamente. Pessoas começaram a gritar. Cadeiras tombaram. O policial reagiu rápido, mas Lucas estava paralisado. O olhar de Ana encontrou o dele, cheio de medo. Lucas, corre! Sem pensar, ele agarrou a mão de Ana e puxou-a em direção à saída dos fundos. O estrondo das pessoas em pânico ecoando atrás deles. Mas a imagem da irmã ainda pairava em sua mente. O que ela sabia? E por que esse homem estava aqui? Eles conseguiram sair pelos fundos e, ao virar a esquina, a imagem de um carro preto estacionado fez um nó se apertar ainda mais. Era o tipo de carro que Lucas só via em filmes de crime. O que vamos fazer? Ana ofegava, as palavras saltando de sua boca. Precisamos descobrir o que aconteceu. Isso está muito além do que imaginei. Lucas sentia seu mundo desmoronar. Ele havia pensado que a conversa com Ana mudaria tudo, mas agora tudo estava mais complicado. Precisamos ir à casa da minha avó. Ana hesitou, mas ao ver a determinação em seus olhos, assentiu. Eles correram até o carro de Lucas, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas enquanto ele ligava o motor, um pensamento aterrorizante surgiu em sua mente. O que mais poderia estar preso naquela carta da avó que agora os policiais tinham? O que mais estava escondido? E por que sua família estava envolvida nessa teia de segredos e medos? O carro acelerou.
e Lucas sentiu que a busca por respostas estava apenas começando. A verdade estava lá fora, e eles precisavam encontrá-la antes que o tempo se esgotasse. Tudo o que ele achava que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e ele tinha certeza. Coisas terríveis estavam se aproximando. O carro acelerou e Lucas sentiu que a busca por respostas estava. Por que sua irmã está com medo? O que ela sabe? Ana perguntou. Sua voz trêmula. Não sei, mas parece sério, Lucas respondeu, apertando o volante. A imagem da irmã em sua mente era uma mistura de preocupação e urgência. Precisamos ir à casa da minha avó, agora! O carro zumbia pelas ruas e Lucas se concentrou em cada curva. As lembranças da infância dançavam em sua cabeça, mas a sensação de perda o ameaçava a cada instante. Era como se um labirinto de segredos estivesse se formando ao seu redor, e ele estava prestes a entrar em um território desconhecido. Quando finalmente chegaram à casa, Lucas parou de maneira abrupta na driveway. O coração batia acelerado. Ele olhou para Ana e viu que ela também estava nervosa. Ambos sabiam que algo estava prestes a ser revelado. Vamos entrar, ele disse, forçando-se a parecer confiante, mesmo quando a dúvida o consumia. Eles subiram as escadas e entraram na casa que havia guardado tantas memórias. O cheiro do café ainda pairava no ar, como um eco de dias passados. Enquanto caminhavam pela sala, Lucas avistou a mesa onde sua avó costumava sentar, sempre com um sorriso caloroso. Mas agora tudo parecia diferente. Ele se dirigiu à estante, onde lembrava ter visto um baú antigo. Com as mãos tremendo, puxou o baú para fora. Espero que a carta esteja aqui, ele murmurou, forçando a tampa. Ana ficou ao seu lado, insegura. Dentro do baú havia pedaços de papel, fotos antigas e uma carta com um selino. Ele sentiu um nó na garganta. É isso! Lucas exclamou, tirando a carta de dentro do baú. Mas antes que pudesse abri-la, um barulho vindo de fora atraiu a atenção de ambos. Eram vozes e não eram amigáveis. Quem tá aí? Lucas gritou, o medo se infiltrando em sua voz. Os dois se entreolharam e a tensão começou a escalar. Então, de repente, a porta da frente se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, suas faces sombrias iluminadas apenas pela luz da rua. Eles eram conhecidos, mas não de uma boa maneira. Lucas, onde você está? Um deles, Carlos, falou com um tom ameaçador. Ele era um velho amigo de sua avó, mas agora parecia um agitador. Vocês não deviam estar aqui. Lucas respondeu, tentando manter a calma enquanto o medo começava a dominá-lo. Estamos aqui porque sabemos o que você tem em mãos. Entregue-nos aquilo. Carlos disse, gesticulando para a carta que Lucas segurava. Não, eu não vou entregar nada. Lucas gritou, sentindo a coragem brotar em seu peito. Mas a situação rapidamente ficou fora de controle. Outros homens se juntaram a Carlos, formando um círculo ao seu redor. Você não compreende, garoto. Sua avó estava envolvida em algo muito maior do que você imagina. Carlos declarou, seu tom insidioso. E agora você deve decidir. Ou colabora ou paga o preço. Ouvindo isso, Ana olhou para Lucas. A expressão dela era de medo e desespero. O que isso significa? O que a sua avó fez? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu não sei, Lucas gritou, tendo certeza de que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Eu só queria entender a verdade. Talvez nós possamos ajudar, disse um homem do grupo com um sorriso cruel. Mas a verdade pode ter um preço. Nesse momento, algo dentro de Lucas estourou. Chega! Eu não tenho medo de vocês! Ele segurou a carta com mais firmeza, o papel quase rasgando sob a pressão. E mal sabia ele, uma reviravolta estava prestes a ocorrer. A porta dos fundos se abriu com violência novamente, e na porta estava Sofia, sua irmã, com a expressão mais apavorada que ele já tinha visto. Lucas, ela gritou,
Você precisa saber a verdade. A nossa mãe... A nossa mãe não é quem você pensa. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que você está falando? Sofia caiu em prantos. Ela está envolvida nisso tudo. Eu ouvi eles falando. Eles vão atrás de você, Lucas. O ar ficou pesado. Cada palavra dela era como um soco em seu estômago. A verdade que ele achava que estava prestes a descobrir agora parecia ser muito mais profunda e sombria. O que mais estava oculto nas sombras de sua família? O que ia ocorrer a seguir? A tensão palpável os envolvia, deixando muito a desejar em meio àquela revelação devastadora. O que Lucas faria agora? Ele olhou para Ana e depois para a porta, onde os homens esperavam, prontos para atacar. O que poderia acontecer a seguir? A verdade estava mais perto, mas tão arriscada que não havia certeza de como tudo terminaria. O coração de Lucas disparou. A revelação da irmã o atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo, Sofia? A angústia na voz de Ana ecoou e Lucas sentia que os homens à sua volta se tornavam mais ameaçadores a cada segundo. Tudo o que eu sei é que a nossa mãe, ela não é quem você pensa que ela é. Sofia continuou, os olhos arregalados. Eu encontrei mensagens, ligações, tudo. Ela está envolvida nesse negócio, Lucas. Você precisa acreditar em mim. O choque inundou a sala. Não é possível. Ela sempre foi tão amorosa. Lucas se virou para os homens, esperando que eles não tivessem ouvido. Isso não pode ser verdade. Você precisa sair, Lucas. Eles estão vindo por você. Gritou Sofia, o pânico crescendo na voz dela. Ela olhou para os homens e, em um gesto desesperado, pôs-se entre Lucas e os intrusos. Nós não sabemos que mais segredos a mamãe esconde. Segurem ela! Carlos gritou, e antes que Lucas pudesse reagir, um dos homens se lançou para Sofia. Ela tentou desviar, mas foi puxada com força. Não! Lucas gritou, seu corpo agindo antes que sua mente pudesse processar. Ele se lançou para a frente, empurrando o homem que segurava Sofia. O caos tomou conta. Ana começou a gritar, e ao redor as vozes se tornaram um emaranhado de confusão. Mas então, logo atrás de Carlos, uma figura inesperada apareceu. Era a mãe de Lucas. Parem! Ela comandou, e todos pararam, chocados. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ela estava dizendo para pararem? Mãe! Lucas mal conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Uma tempestade de emoções o invadiu. Desespero, raiva, confusão. Todas queriam sair. Eu não tenho muito tempo. Você não pode estar envolvido nisso. A voz dela estava intensa, claramente nervosa. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Proteger? Do que você está falando? A incredulidade o dominava. Por que você nunca me contou sobre a sua vida? Porque você não estava pronto para saber. E ainda não está. A mãe olhou para os homens ao redor dela, o olhar determinado. Saiam do caminho. Isso não é mais sobre vocês. Espere, o que você sabe? Lucas perguntou, a urgência crescendo. A verdade sobre a sua mãe. É isso tudo que está em jogo. Precisamos ir agora, Lucas. A mãe disse, mas não era só desespero que transparecia. Havia algo profundo. Algo sombrio em seu olhar. Você não sabe a extensão do que está acontecendo. Eles estão prontos para tudo. Mas por quê? Foi tudo que Lucas conseguiu articular, perdido entre o amor e a traição. Então algo que ele nunca esperava aconteceu. As paredes da realidade começaram a desmoronar. Lucas, eu sou sua verdadeira mãe. Foi a frase que partiu o ar. O mundo ao seu redor pareceu girar. O que ele ouviu parecia impossível. O quê? A incredulidade invadiu seu ser. Seu pai, sua mãe original, eles não estavam apenas envolvidos em um negócio sujo. Eles esconderam verdades que você nunca deveria conhecer. Os rostos à sua volta estavam pálidos, incluindo Carlos e os outros homens.
A tensão no ar era palpável. A verdade estava ali, crua e exposta. O impacto da revelação chegou ao nível do chão. Ana tremia ao seu lado. Lucas, isso muda tudo. Cala a boca, ninguém pode saber, gritou um dos homens, e o sentimento de terror cresceu. A confusão e a angústia conseguiram esmagar qualquer noção de realidade que Lucas tinha. O que mais acontecerá? O que a mãe de verdade guardava? E como ele poderia escapar de toda a loucura? E o que significava realmente ser parte de uma história com tantas mentiras e segredos? Enquanto todos os olhares se prendiam intensamente à minha resposta, a atmosfera estava carregada de tensão e incerteza. Sem saber o que fazer, Lucas segurou a carta, que ainda estava grudada nas suas mãos, como um último remédio do que poderia ser um futuro sombrio. O coração de Lucas disparou. A revelação da irmã o atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo, Sofia? A angústia na voz de Ana ecoou, e Lucas sentia que os homens à sua volta se tornavam mais ameaçadores a cada segundo. Tudo o que eu sei é que a nossa mãe, ela não é quem você pensa que ela é. Sofia prosseguiu, os olhos arregalados. Eu encontrei mensagens, ligações, tudo. Ela está envolvida nesse negócio, Lucas. Você precisa acreditar em mim. O choque inundou a sala. Não é possível. Ela sempre foi tão amorosa. Lucas se virou para os homens, esperando que eles não tivessem ouvido. Isso não pode ser verdade. Você precisa sair, Lucas. Eles estão vindo por você, gritou Sofia, o pânico crescendo na voz dela. Olhou para os homens e, em um gesto desesperado, pôs-se entre Lucas e os intrusos. Nós não sabemos que mais segredos a mamãe esconde. Segurem ela! Carlos gritou, e antes que Lucas pudesse reagir, um dos homens se lançou para Sofia. Ela tentou desviar, mas foi puxada com força. Não! Lucas gritou, seu corpo agindo antes que sua mente pudesse processar. Ele se lançou para a frente, empurrando o homem que segurava Sofia. O caos tomou conta. Ana começou a gritar, e ao redor as vozes se tornaram um emaranhado de confusão. Mas então, logo atrás de Carlos, uma figura inesperada apareceu. Era a mãe de Lucas. Parem! Ela comandou, e todos pararam chocados. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ela estava dizendo para pararem? Mãe! Lucas mal conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Uma tempestade de emoções o invadiu. Desespero, raiva, confusão, todas queriam sair. Eu não tenho muito tempo. Você não pode estar envolvido nisso. A voz dela estava intensa, claramente nervosa. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Proteger? Do que você está falando? A incredulidade o dominava. Por que você nunca me contou sobre a sua vida? Porque você não estava pronto para saber. E ainda não está. A mãe olhou para os homens ao redor dela, o olhar determinado. Saiam do caminho. Isso não é mais sobre vocês. Espere, o que você sabe? Lucas perguntou. A urgência crescendo. A verdade sobre a sua mãe. É isso tudo que está em jogo. Precisamos ir agora, Lucas. A mãe disse, mas não era só desespero que transparecia. Havia algo profundo, algo sombrio em seu olhar. Você não sabe a extensão do que está acontecendo. Eles estão prontos para tudo. Mas por quê? Foi tudo o que Lucas conseguiu articular, perdido entre o amor e a traição. Então, algo que ele nunca esperava aconteceu. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Lucas, você precisa saber a verdade sobre mim. A mãe quase gritou, seu rosto contorcido em dor. Eu não sou sua mãe. Eu sou sua tia. O mundo ao redor dele pareceu girar. O quê? A incredulidade invadiu seu ser. Sim, sua mãe, a verdadeira, não pode saber que você está aqui. Ela me pediu para cuidar de você, mas isso não parou os problemas dela. A voz dela tremia, mas havia uma resolução. Eu não estava apenas protegendo você. Eu estava fugindo.
Os rostos à sua volta estavam pálidos, incluindo Carlos e os outros homens. A tensão no ar era palpável. Você não pode ser, Lucas murmurou. Desesperado por uma explicação, ela entrou em algo muito mais sombrio do que você imagina. Ah, Lucas, se você soubesse. Sua tia parecia prestes a chorar. Cala a boca! Ninguém pode saber! Gritou um dos homens, e o sentimento de terror cresceu. Sofia, tão confusa quanto Lucas, se aproximou. Mas e a nossa mãe? O que mais ela esconde? Há coisas, segredos, coisas que a mantêm longe de você, dizia a tia, mas não parava de olhar desconfiada para os homens ao redor. O pânico crescia. Lucas sentiu seu estômago revirar, enquanto tentava processar tudo. Então tudo isso, a minha vida, tudo o que eu pensei que sabia, é uma mentira? Ela sorriu dolorosamente. Você não é apenas um garoto qualquer, Lucas. Você tem um destino. Algo que eles estão desesperados para controlar. E naquele momento, um barulho alto cortou o ar. A porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens armados invadiu a sala, gritando ordens. Todos no chão, agora! O choque e o terror misturaram-se ao caos. Lucas olhou em volta. A verdade que ele buscava tinha se transformado em um pesadelo. Sua identidade estava desmoronando, e os homens agora cercavam ambos, prontos para levar tudo o que ele tinha. Vão embora, agora! Gritou sua tia, empurrando Lucas e Sofia para trás de si. Não deixem que eles saibam quem vocês são. O desespero na voz de Ana o atravessou, enquanto ele tentava entender. Ninguém estava a salvo. A confusão, a urgência, as revelações, tudo girava ao seu redor. Ele havia começado essa busca por respostas, mas agora as sementes do seu destino começaram a brotar, e enquanto os gritos ecoavam, o que realmente era verdade e o que eram mentiras, as respostas estavam mais próximas do que ele pensava. Mas sair vivo dali era o primeiro desafio. O que ele escolheria? E a que custo? O que mais ele ignorava sobre sua verdadeira identidade? A pressão aumentava, e Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. O caos se instalou na sala. Lucas não conseguia processar o que estava acontecendo. O grito da mãe, ou seria a tia, ecoava em sua mente, enquanto a realidade girava ao seu redor. Ele olhou para os homens armados, para Sofia, para Ana. Tudo parecia um pesadelo. Basta! Gritou Carlos, avançando. Sem mais joguinhos. Sabemos que você tem algo valioso. Ele se aproximou rapidamente, o olhar fixo no rosto de Lucas, enquanto os outros homens se preparavam para agir. O pânico tomou conta de cada um deles. Não posso deixar que façam mal a vocês. A voz de sua tia estava firme, mas repleta de preocupação. O empurrão que ela deu para proteger Lucas e Sofia a fez parecer ainda mais determinada. Lucas, lutando contra a confusão, olhou nos olhos dela. Mas como podem fazer isso com a gente, mãe? Tia, vocês estão envolvidas em tudo isso. Um barulho ensurdecedor cortou o ar e todos se viraram. A porta da frente se despedaçou com uma explosão súbita. A luz do lado de fora invadiu a sala escura, revelando a figura de um homem alto, imponente, que irrompeu como um furacão. O olhar dele carregava uma fúria incontrolável. Você, Lucas! Ele gritou, e o nome saiu da boca dele com uma autoridade estrondosa. Saia da frente! Sua família não é o que você pensa. O mundo ao redor congelou. Lucas ficou paralisado, seu coração falhando uma batida. O que você sabe sobre mim? A voz dele tremia, mas havia uma determinação em seus olhos. Eu sou o melhor amigo de sua mãe, e ela tem muito a responder. O homem falou com frieza, suas palavras cortantes. Ele gesticulou para os homens armados e, em um ato de desespero, pousou suas mãos em um dispositivo na cintura. Lucas percebeu que poderia ser o fim para todos ali. Fuja, agora!
gritou sua tia, empurrando Lucas e Sofia mais para trás. Mas já era tarde demais. O homem apertou o botão e o chão sob seus pés explodiu em uma onda de energia e fumaça. Eles foram arremessados e tudo se tornou um borrão. Quando a poeira assentou, Lucas se levantou dolorido, olhando em volta. A sala estava em ruínas. Os homens armados estavam caídos, e o estranho se ergueu lentamente, observando os rostos chocados ao redor. Você precisa saber a verdade, Lucas, ele disse, embora ainda estivesse ofegante. Sua família, suas raízes, tudo o que você conhece está em perigo. Quem é você? Lucas perguntou, o medo montando em seu peito, mas ao mesmo tempo uma faísca de esperança surgiu. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já havia passado? Um aliado, o homem respondeu, ajustando a gravata e erguendo a cabeça. E também um guardião. Você herdou algo, Lucas, algo que muitos desejam. Os olhos de Lucas brilharam de confusão e raiva. O que quer dizer? De que tipo de herança você está falando? Antes que ele pudesse continuar, um estrondo vindo de fora chamou sua atenção. Polícias cercavam a casa e sirenes soavam como um fundo de emergência. A tensão aumentava e o homem sorriu de maneira sinistra. O tempo se esgotou. Você precisa decidir de qual lado está. Lucas olhou para Ana, para Sofia e sua tia. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas respostas ainda eram um labirinto. Você não pode confiar neles, sua tia sussurrou, olhando de soslaio para o homem. Eles têm seus próprios motivos. A verdade é muito mais escura. Por que estou sendo alvo disso tudo? Lucas perguntou, lutando contra as ondas de desespero e incerteza. O homem olhou profundamente em seus olhos, como se tentasse decifrar o que estava oculto dentro dele. Porque você é a chave, Lucas, e o tempo está se esgotando. Se não fizer uma escolha em breve, tudo que ama pode ser perdido. Para sempre. O que significava aquela revelação? E qual seria a escolha que Lucas deveria fazer? Ele sentiu o peso do mundo nas costas, a pressão subindo. Antes que pudesse processar, uma explosão repentina iluminou o céu. O que mais estava prestes a desmoronar? O caos se instalou na sala. Lucas não conseguia processar o que estava acontecendo. O grito da mãe, ou seria a tia, ecoava em sua mente, enquanto a realidade girava ao seu redor. Ele olhou para os homens armados. Para Sofia, para Ana, tudo parecia um pesadelo. Basta! Gritou Carlos, avançando. Sem mais joguinhos. Sabemos que você tem algo valioso. Ele se aproximou rapidamente, o olhar fixo no rosto de Lucas, enquanto os outros homens se preparavam para agir. O pânico tomou conta de cada um deles. Não posso deixar que façam mal a vocês. A voz da sua tia estava firme, mas repleta de preocupação. O empurrão que ela deu para proteger Lucas e Sofia a fez parecer ainda mais determinada. Lucas, lutando contra a confusão, olhou nos olhos dela. Mas como podem fazer isso com a gente? Mãe, tia, vocês estão envolvidas em tudo isso. Um barulho ensurdecedor cortou o ar e todos se viraram. A porta da frente se despedaçou com uma explosão súbita. A luz do lado de fora invadiu a sala escura, revelando a figura de um homem alto, imponente, que rompeu como um furacão. O olhar dele carregava uma fúria incontrolável. Você! Lucas! Ele gritou, e o nome saiu da boca dele com uma autoridade estrondosa. Saia da frente! Sua família não é o que você pensa. O mundo ao redor congelou. Lucas ficou paralisado, seu coração falhando uma batida. O que você sabe sobre mim? A voz dele tremia, mas havia uma determinação em seus olhos. Eu sou o melhor amigo de sua mãe, e ela tem muito a responder. O homem falou com frieza, suas palavras cortantes.
Ele gesticulou para os homens armados e, em um ato de desespero, pousou suas mãos em um dispositivo na cintura. Lucas percebeu que poderia ser o fim para todos ali. "Fuja! Agora!" gritou sua tia, empurrando Lucas e Sofia mais para trás. Mas já era tarde demais. O homem apertou o botão e o chão sob seus pés explodiu em uma onda de energia e fumaça. Eles foram arremessados e tudo se tornou um borrão. Quando a poeira assentou, Lucas se levantou dolorido, olhando em volta. A sala estava em ruínas. Os homens armados estavam caídos, e o estranho se ergueu lentamente, observando os rostos chocados ao redor. "Você precisa saber a verdade, Lucas." Ele disse, embora ainda estivesse ofegante. "Sua família, suas raízes, tudo o que você conhece está em perigo." "Quem é você?" Lucas perguntou, o medo montando em seu peito, mas ao mesmo tempo uma faísca de esperança surgiu. O que poderia ser mais devastador do que tudo o que já havia passado? "Um aliado," o homem respondeu, ajustando a gravata e erguendo a cabeça. "E também um guardião. Você herdou algo, Lucas. Algo que muitos desejam." Os olhos de Lucas brilharam de confusão e raiva. "O que quer dizer? De que tipo de herança você está falando?" Antes que ele pudesse continuar, um estrondo vindo de fora chamou sua atenção. Polícias cercavam a casa e sirenes soavam como um fundo de emergência. A tensão aumentava e o homem sorriu de maneira sinistra. "O tempo se esgotou. Você precisa decidir de qual lado está." Lucas olhou para Ana, para Sofia e sua tia. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas as respostas ainda eram um labirinto. "Você não pode confiar neles," sua tia sussurrou, olhando de soslaio para o homem. "Eles têm seus próprios motivos. A verdade é muito mais escura." "Por que estou sendo alvo disso tudo?" Lucas perguntou, lutando contra as ondas de desespero e incerteza. O homem olhou profundamente em seus olhos, como se tentasse decifrar o que estava oculto dentro dele. "Porque você é a chave, Lucas, e o tempo está se esgotando. Se não fizer uma escolha em breve, tudo o que ama pode ser perdido. Para sempre." Lucas sentiu um aperto no peito. O que isso significava? Qual era a chave e o que poderia acontecer se ele não escolhesse? Então, antes que eu pudesse entender a profundidade da conversa, um rugido estrondoso interrompeu tudo. Um helicóptero surgiu do nada, pairando sobre a casa. Lucas ficou estupefato, seu coração batendo mais rápido. "É a polícia!" gritou Sofia, o olhar dela se movendo nervosamente. "Eles vão nos prender! Não podemos ficar aqui." Ana puxou Lucas para longe, mas o homem alto estava à frente, segurando-os. "Há mais em jogo do que vocês sabem," ele disse, a urgência na voz aumentando. "Precisamos ir, agora. E se eles forem os nossos inimigos?" Lucas hesitou, mas a intensidade no olhar do homem fez o medo ceder um pouco ao impulso de saber mais. O que mais eles nem sabiam? Então algo incrível aconteceu. O homem atingiu um botão no seu dispositivo e, num instante, uma luz ofuscante se espalhou pela sala. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés, e todos foram puxados para um vórtice de luz e som. O que estava acontecendo? Lucas estava tonto, tentando manter os olhos abertos. Quando a luz diminuiu, eles estavam em um lugar completamente diferente. Um vasto campo, longe de qualquer lugar que conhecia. E se viu cercado por árvores altas, uma névoa espessa envolvendo tudo ao redor. Estava chovendo, mas não era uma chuva comum. Eram gotas de luz que pareciam brilhar e dançar. "Bem-vindo ao verdadeiro mundo, Lucas", disse o homem, seus olhos brilhando intensamente. "Aqui tudo começa a fazer sentido." "Como assim? O que aconteceu?" Lucas estava confuso, seus pensamentos girando como uma tempestade. "O que você e sua família esconderam?"
A verdade sobre seu passado e sua herança. Tudo isso está prestes a vir à tona. O homem fez uma pausa, seu olhar intenso prendendo Lucas. E você é a chave para isso. A realidade do que estava diante dele parecia impossível. Aquele lugar mágico, as revelações sobre sua família, como tudo isso se conectava. Lucas se sentiu perdido, mas ao mesmo tempo, uma onda de adrenalina começou a pulsar em suas veias. O que esse novo mundo significava para ele? E de que forma essa escolha que tinha que fazer mudaria o seu futuro e da sua família? E assim, a incerteza se adensou. Afinal de contas, quem ele realmente era? Lucas ainda estava atordoado. O campo mágico ao seu redor parecia tão surreal quanto a verdade que acabara de descobrir. O homem que se apresentou como seu aliado o encarava, os olhos cheios de uma urgência palpável. Você é a chave, Lucas. O que você escolhe aqui vai definir seu futuro e o da sua família, ele repetiu, seu olhar intenso. Escolha? O que isso quer dizer? O Lucas ofegou, as dúvidas apertando seu coração. Como posso saber em quem confiar? Confie na sua intuição, o homem insistiu. Você pode se unir a mim para desvendar essa verdade ou permanecer escondido, correndo o risco de perder tudo. Sua escolha determinará o destino de muitos. Lucas olhou para Ana e Sofia, suas expressões carregadas de medo e expectativa. Ele sabia que não poderia abandonar todos nesta busca pela verdade, mas também sentia que não poderia mergulhar de cabeça sem certeza alguma. Eu preciso de um tempo, murmurou Lucas, lutando para organizar os pensamentos. Então uma explosão de luz cortou o céu nublado e uma sombra escura se projetou sobre eles. Ele virou-se e viu figuras surgindo no horizonte. É agora, precisamos sair, gritou Ana, o desespero na voz dela. O tempo estava se esgotando. Vou enfrentar isso. Não posso deixar tudo isso acabar aqui. Lucas decidiu, a determinação brotando dentro dele. O homem ao seu lado assentiu, parecendo satisfeito com a escolha do jovem. Então vamos. Seu futuro aguarda e a verdade não pode ficar escondida por mais tempo, ele disse. Os dois começaram a correr, Ana e Sofia os acompanhando, os pés se movendo rápido sobre a grama. Mas as sombras atrás deles estavam ganhando velocidade, e os rostos do homem e da sua mãe, não, da sua tia, pareciam tão distantes. Esses homens, eles não pararão até que descubram a verdade, disse o homem. Você herdou deles mais do que apenas o nome, Lucas. Você é mais forte do que imagina. O coração dele pulsava em um ritmo alucinado. Eles chegaram a uma clareira onde a luz parecia mais intensa. Era ali que tudo começaria a se desenrolar de verdade. Lucas, as pessoas que você ama precisam de você agora mais do que nunca. Mostre a eles quem realmente é. A voz poderosa ecoou na mente dele e tudo se acalmou. Lucas se virou e ficou frente a frente com os homens que o seguiam. Eu não tenho mais medo de vocês, ele gritou, sentindo a energia fluir, a confiança crescendo a cada palavra. As sombras hesitaram, e naquele exato momento, um feixe de luz iluminou o céu, envolvendo cada um dos presentes. O que aconteceu a seguir foi um momento de pura conexão. Tudo o que Lucas aprendeu, toda a dor que sentiu e a força que ganhou convergiu em um único ponto. Ele estendeu as mãos e a luz se espalhou. O impacto foi instantâneo. Os homens hesitaram, abalados pelo poder daquele instante de verdade. Vocês não podem deter isso, Lucas exclamou, e uma onda de choque se espalhou. Uma reviravolta épica estava em andamento. Luz e sombra se entrelaçaram. E a sensação de liberdade começou a emergir entre os sorrisos de Ana, Sofia e sua tia. Eles não estavam mais sozinhos. E ali, enquanto tudo se iluminava, Lucas viu o futuro se desdobrando diante dele. A verdade estava mais perto, e a jornada que começou na praia tinha agora um vislumbre de esperança. Quem realmente era Lucas? A pergunta flutuou, mas agora com novas respostas.
ele não era apenas produto do passado, mas forjador do futuro. O eco de sua coragem, suas escolhas, reverberaria para sempre. O que viria a seguir? Ele sabia que a batalha estava longe de acabar e que a busca pela verdade apenas começava. Mas com seus laços renovados e o apoio da família, Lucas sentiu que estava preparado para enfrentar o que viesse. E no fundo, uma certeza se instalou. Não importa a escuridão, ele encontraria a luz. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que trarão mais reviravoltas incríveis. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para o algoritmo e para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que acontecerá a seguir? E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.